Por que Dragon Ball tem os melhores jogos de anime? Hey guys, I'm back, e nesse vídeo eu decidi comentar um pouco a respeito da minha opinião sobre a afirmação de que Dragon Ball possui os melhores jogos de anime, o que é verdade. Esse vídeo é quase como uma continuação, digamos assim, sobre o vídeo do Agapinho, que ele comenta sobre o assunto e aborda o ponto dele. E eu discordo de algumas coisas. Resumindo, ele fala como o Dragon Ball se consolidou como uma franquia de anime, sendo a pioneira em alguns casos, e sobre o sucesso no mercado que os jogos já tiveram, ao contrário de muitos outros jogos de anime que são criticados por serem de baixa qualidade ou apenas com fins lucrativos, o que é verdade. Mas uma das coisinhas que eu discordo é sobre o ponto principal do vídeo em si. No caso, a diversidade do mundo de Dragon Ball implementada nos jogos. Claro, Dragon Ball é gigante e tem tanta coisa que literalmente enche qualquer jogo de conteúdo. Mas será que é só isso que a franquia tem? Os jogos da saga Storm, por exemplo. Para muitos, um dos jogos é considerado talvez o melhor jogo de anime já feito. Até mesmo os jogos de One Piece, como a saga Pirate Warriors. E se você parar pra analisar, as duas franquias, tanto Naruto quanto One Piece, possuem um mundo mais encantador e mágico, entre aspas, do que o de Dragon Ball. Mais conteúdo, aliás. Mas é claro, a gente tá falando da empresa mais querida e talentosa em fazer jogos de anime, a Bandai. Os jogos da Bandai, principalmente os de anime, em sua grande maioria são bem medíocres, com suas exceções, obviamente, mas no geral é isso. O último grande jogo de anime até o momento que a Bandai lançou verdadeiramente bom foi o Sandland, uma das obras do Akira Toriyama, que olha só que curioso, ele é o criador de Dragon Ball. Mas olha só, Jujutsu Kaisen, Storm Connections, One Piece Odyssey, One Punch Man, Jump Force e Dragon Ball Breakers. Nem todo Dragon Ball se salva, mas enfim. São tantos jogos ruins que você literalmente parar pra pensar, realmente todo jogo de Dragon Ball é bom? A gente pode citar praticamente todos os recentes, mas ainda assim muitos jogos da década passada deixam muito a desejar. Dragon Ball Kinect, Ultimate Tenkaichi, Battle of Z, Dragon Ball Sagas e o próprio Breakers que eu citei agorinha. Os jogos em si de Dragon Ball no geral são muito bons, até esses que eu citei, e se você pegar alguma coisinha assim aqui e ali, dá pra se divertir um pouco. Só que o que pega em todos eles é algo que Dragon Ball dificilmente vai conseguir acertar, e é inovar em jogabilidade, ou em qualquer coisa que saia de lutas. No Kinect foi... bom, o Kinect Ultimate Tenkaichi foi aquela jogabilidade horrorosa, mas o que salvou foi um pouco da sua criação de personagens, que logo em seguida foi utilizada como ideia pro Dragon Ball Xenoverse. Battle of Z com aquela câmera horrorosa e o sistema de batalha aí, bom, aquele seleção de níveis ridículos. Dragon Ball Saga sendo... os Sagas. E o Breaker sendo um Dead by Daylight de Dragon Ball, que na teoria é uma boa variação pra uma gameplay, mas que na prática simplesmente não dá pra engolir. O jogo parece muito cru, tá ligado? Mas enfim, lembrando até dos jogos antigos de Dragon Ball, como o de PlayStation 1 e o de Super Nintendo, todos esses erros e problemas acabaram sendo corrigidos e praticamente levando como lições para os futuros jogos. Mas essas inovações foram tão gritantes em Dragon Ball, com os erros e tudo mais, que parece que a Bandai ou a empresa que tá produzindo o outro jogo tem medo de adicionar ou tentar alguma coisa nova no game de anime. Os jogos atuais parece que são só uma Storm com uma skin diferente, porque de certa forma, a fórmula dos jogos da saga Storm não tem muito erro pra outros animes em si, até porque nenhum deles vai sair voando e lançando um canhão de ki no oponente. Nos jogos atuais, o foco tá praticamente sendo nas partidas online do que no modo história, tanto que a parte dos jogos de anime decepcionam é porque justamente cai no mesmo erro de cometer o que o Storm Connections cometeu, que é apresentar cutscenes com imagens estáticas e screenshots de cenas de anime, resumindo igual a bunda do cara que teve a ideia de fazer isso daí. E como resultado, o jogo não consegue passar nenhum sentimento ou profundidade na hora de jogar o modo história. Porque se você comparar uma cutscene foda de um dos jogos de Dragon Ball, o Kakarot, por exemplo, com qualquer coisa que tenhamos hoje, você já percebe a pobreza do jogo. O próprio Storm, principalmente o 3, tem cutscenes muito foda nas lutas. E olha que é um jogo de 2013, hein? E é exatamente isso que quebrou os jogos de anime, essa bendita fórmula Storm. Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, One Piece, One Punch Man e até mesmo Demon Slayer. Todos esses jogos têm o mesmo esquema de câmera, com jogabilidade parecida e sempre com aquela mesma coisa de combozinho e animação logo após terminar de apertar uma sequência de botões. Não me leve a mal, eu gosto bastante desse estilo de jogabilidade, mas isso virou algo tão comum em jogos desse nicho de animes, que acabou saturando até demais. Chegou em um ponto onde o primeiro diferencial besta que você vê em um jogo já fica tipo, caraca, que legal, tá ligado? Já te cativa na hora. E na minha visão, seria muito melhor se tivéssemos alguma coisa diferente. Um provável Dragon Ball Kakarot, só que com outra skin, também seria interessante. Imagina só um jogo de Boku no Hero em mundo aberto e com várias quests pra se fazer. Até mesmo um jogo de Full Metal assim, tá ligado? No fim, acabou com essa fixação por padrões de Dragon Ball e fórmulas do Storm saturaram os jogos de anime que talvez poderiam ter algo novo se quisessem arriscar. Jogos de boxe como Hajime no Ippo, de exploração como Pokémon, um sistema de RPG como o próprio Fullmetal ou Persona. A falta de inovação é o real problema dos jogos de anime, e uma hora ou outra isso vai acontecer com Dragon Ball também. Estamos desde 2005, o primeiro Tenkaichi lançado, com a percepção de luta dos jogos de anime, principalmente pensando em Dragon Ball, focado na franquia Tenkaichi ou Budokai. Tivemos o Fighter Z, que é um puta jogo e que inova em praticamente tudo, mas no fim é só mais um jogo 2D
Z de luta focado totalmente no modo online. Porque, sejamos sinceros, o modo história do Fighter Z só existe pra pegarmos o Android 21 como personagem jogável. Talvez se essas empresas ouvissem mais os fãs e tentassem arriscar mais alguma coisa nova, tenho certeza que a gente poderia ter talvez franquias gigantes com jogos incríveis. Attack on Titan é um exemplo, porque parando pra pensar, o segundo jogo lançado é simplesmente tão bom que chega a ser o top 3 melhores jogos do mundo nesse nicho de animes. A palavra rushado com certeza é que mais descreve esse gênero. Lucrar no hype de uma franquia mesmo entregando um jogo totalmente cru de recursos e uma história, bom, feita às pressas, com certeza só literalmente faz com que vale muito mais a pena você esperar uma review desse jogo pra, bom, ver se realmente vale a pena comprar. E eu acho que muito se deve a provavelmente os jogos estarem absurdamente muito caros, tanto jogos brutos quanto DLC. Você literalmente tem que pagar mais do que o valor do jogo em si, dando o exemplo do Naruto Shinobi Striker, que tem literalmente mais DLCs do que qualquer outro jogo de anime, só pra você, bom, vestir roupinha ou ter algumas missõezinhas a mais que não mudam praticamente nada na experiência do jogo. Torna literalmente tudo isso muito monótono, você tem que gastar dinheiro pra poder se divertir com algo que, bom, já tá ali sendo muito caro pra você poder se divertir, sabe? Não bate, a ideia não faz sentido. E não só literalmente com Naruto, mas a gente também tem o Dragon Ball Xenoverse 2 que adiciona muito mais coisa, só que pelo menos tem algum conteúdo adicional, que o modo história realmente muda, tem cutscenes novas, alguns personagens, mas eu não vou ser o advogado do diabo aqui não, porque realmente tem muita coisa inútil nas DLCs do Xenoverse. Mas que assim, sendo muito sincero, é um gasto absurdo pra você adicionar coisas que poderiam ser só uma atualização no jogo em si. O próprio Sparking Zero em si, que já tá chegando, as 3 versões disponíveis que a gente tem, que no caso é a versão normal, Deluxe e a Ultimate, ainda é muito caro e é literalmente absurdo que você vai pagar pra poder jogar isso daqui. Tirando os periféricos que você vai ter que colocar no seu computador ou o console que você vai ter que jogar aqui, das duas formas vai sair muito caro. Você pagar 400 reais, 300 reais em um jogo literalmente atrapalha demais pra você literalmente receber um jogo que realmente não vale esse preço, entende? E um dos pontos a se salientar também é que praticamente é muito necessário tempo de criação pra um jogo, e literalmente o hype que ele vai ter, bom, dentro da franquia dele e por fora dela também. Dragon Ball literalmente ficou anos e anos e ainda continua tendo muito hype por parte dos fãs, tanto por pegar público infantil, juvenil e adulto, porque pelo amor de Deus, até meu pai gosta de Dragon Ball, então assim, literalmente Dragon Ball cativa gente muito mais fácil do que outros animes. Naruto também é um bom exemplo disso, o problema mesmo é toda a inovação que eles fazem nos jogos que não funciona muito bem, então por isso que praticamente o Stormer virou essa fórmula fácil de se fazer animes. E como eu já citei, o hype também ajuda bastante. Os jogos de Attack on Titan, por exemplo, pegaram naquele hype onde todo mundo tava assistindo o anime, inclusive eu, que eu só joguei os jogos por causa do hype da época do anime. Isso simplesmente ajudou muito a literalmente o jogo alavancar, no caso eu tô falando do primeiro jogo, e eles viram todos os erros que tiveram no primeiro jogo e consertaram tudo no segundo, sendo um dos melhores jogos de anime literalmente já feitos. Isso também vale muito pra Super Campeões, Bleach, por mais que os jogos de Bleach não sejam muito bons. O próprio Naruto, jogos de Jojo, que por incrível que pareça eles não foram lançados durante o anime, e sim antes, mas depois que o anime lançou os jogos pegaram muito hype e continuaram lançando mais jogos. E agora com os jogos de Demon Slayer e, bom, novamente Naruto com a volta do Storm Connections, mas enfim. Mas vale lembrar que nem todo jogo com a fórmula Storm necessariamente vai ser ruim. Por exemplo, a franquia Batman Arkham, que é simplesmente a melhor trilogia e franquia de jogos, bom, já existentes no mundo inteiro, segue a mesma fórmula desde o primeiro Batman Arkham, e até hoje nenhum deles são realmente ruins. Obviamente alguns outros são, bom, abaixo da média, por exemplo o Arkham Asylum, que dentre todos os jogos é o piorzinho, pelo menos na minha opinião, eu acho que do público também, mas enfim, não deixa de ser um jogo muito bom. E nem por isso os outros jogos com a mesma fórmula, ou caso citando aqui no vídeo, da fórmula Storm, vão ser necessariamente ruins. Como eu disse, até mesmo o jogo do Demon Slayer, ele não necessariamente é ruim, só que por ser da fórmula Storm e se já ser muito manjado, pelo menos pro público assim atual, vai ser um jogo muito mediano que simplesmente não inova nada. É a mesma batalha, é o mesmo estilo de comando, até mesmo o suporte clicando no botãozinho de trás do controle vai aparecer na tela, tá ligado? Mas enfim, é simplesmente a mesma coisa. Mas e aí, você concorda ou discorda de alguma coisa desse vídeo? Comenta aí que quem sabe eu não faço uma parte 2 comentando mais sobre isso. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu te garanto que esse canal é de qualidade, pode confiar. Mas bom, aqui na descrição vai estar o link do server do Discord, e aqui na tela vai estar passando alguns desenhos que vocês fizeram pra mim, algumas fanarts. Então muito obrigado a todo mundo que desenhou pra mim. Provavelmente vocês vão aparecer mais vídeos aqui nos vídeos do canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.